Fórum da Liberdade desse ano aborda o tema Construindo Soluções. Inicialmente, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Gerdau, Ipiranga e Souza Cruz, aos apoiadores Celulose Rio Grandense, Fruc, Instituto Ling, Paim Comunicação, PricewaterhouseCoopers e a parceria institucional, CNI, Confederação Nacional da Indústria, Fiergs, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul e Grupo RBS. Agradecemos a parceria da FACE, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia da PUC e Easy Speakers. Antes de iniciarmos essa primeira palestra, gostaria de lembrar aos senhores que o Fórum da Liberdade é um evento aberto, que acolhe a liberdade de ideias e de opiniões. E nós queremos, nesse ambiente, receber a todos de forma calorosa, como tem acontecido, como sempre acontece, com muito respeito e com educação. A gente pede ainda que, dentro do possível, os telefones celulares sejam desligados ou colocados no modo silencioso. O keynote speaker que abre a programação do Fórum da Liberdade é John Bruton, que é ex-primeiro-ministro da Irlanda entre 1994 e 1997. Ele ajudou a transformar a economia irlandesa. Durante o seu mandato, a economia do país cresceu a uma taxa média de 8,7% ao ano, chegando a 11,1% em 1997. Esteve envolvido no processo de paz na Irlanda do Norte, conduzindo o Acordo de 1998. Em 96, como primeiro-ministro, assumiu também o comando da presidência irlandesa da União Europeia e ajudou a finalizar o Pacto de Estabilidade e Crescimento, que rege a gestão da moeda única europeia. De 2004 a 2009, serviu como embaixador da União Europeia nos Estados Unidos. É licenciado pela University College of Dublin em Economia e Política e, posteriormente, em Direito. Atualmente é presidente da IFSC Ireland e membro da diretoria do CEPS, Center for European Policy Studies. Nos falará nos próximos 40 minutos, com a palavra, Sr. John Bruton. Ladies and gentlemen, I'm delighted and honored to be invited to deliver the opening keynote address at the 27th Liberty Forum to take place here in Porto Alegre. I was very impressed by what I heard in the few minutes of the previous speeches that have just been heard. Struck particularly by what Bruno Zafari said about the importance of good governance for economic success and the need to constantly renew and be self-critical about the system of governance one has in any country. It's something about which one must be constantly vigilant. I was also struck by what Gustavo Franco said about the importance of dealing with inflation. Because if a currency is devaluing all the time, that means that ultimately the state, whose primary function is to ensure that the people can rely on their currency, it means that the state is not doing the job that it should be doing. And I think he also underlined a very important thing we must understand, and that is that sometimes in political life or in public service, if one is to do the right thing for the medium and long-term interest of one's country, one must be prepared to be unpopular. Sermos temporariamente não populares. Eu também gostaria de agradecer pela excelente introdução da minha carreira, que vocês fizeram alguns momentos atrás. Eu gostaria de dizer que um dos papéis que eu fiz é na promoção dos serviços internacionais irlandeses. E parte disso é o registro de fundos de investimento. Gostaria de dizer que many of the global investment funds originating here in Brazil takes place in Dublin, Ireland. And I'm very grateful for that important confidence that Brazil shows in Ireland as a partner with this country in the development of
a good investment climate for the savings of the people of this country. I'd like to talk this evening about what we can learn from one another, what Brazilians can learn from Ireland. And obviously, we're two very different countries. This is a country of 200 million people. Ireland is a country of approximately 5 million people. Brazil relies very heavily on the export of natural resources. Income from the mining industry contributes somewhere in the region of 10% of the state revenues of Brazil. Brazil is a country that is affected very intimately by climate change because so much of your energy comes from hydroelectricity, which relies on supplies of water, which rely in turn on the glaciers of the Andes flowing into the Amazon. And if those glaciers are exhausted, then a vital part of Brazil's future is taken away. So it is very important that Brazil shows leadership, as it is doing, in dealing with the problem of climate change. Ireland is also affected by climate change, and we need to work together E temos que to trabalhar ensure that we deal with this para que possamos lidar com esse problema de longo prazo que estamos enfrentando como humanidade. Há diferenças, é claro, não apenas no mas também na natureza da nossa economia. Eu acho que as exportações do Brasil chegam a apartamente 12% do as exportações são 100% do crescimento do nosso PIB, são responsáveis por 100%. Dependemos de países pequenos e nós estamos mais orientados às exportações do que o Brasil. Vocês, como um país, são muito menos endividados do que nós. O dívida do seu governo chega a mais ou menos 40% do seu PIB. E a da Irlanda chega a 120% do nosso PIB. E, além disso, nós temos também as dívidas de muitos indivíduos particulares, e assim como os do governo. Mas há semelhanças também no que estamos fazendo para lidar com esses problemas. Em 2000, o Brasil teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que o governo do seu país mantenha o target de 3% em termos de superávit primário para colocar o seu nível sustentável, a um nível sustentável. Em 2012, nós, 2 anos depois de vocês, estamos introduzindo praticamente uma responsabilidade praticamente idêntica, uma responsabilidade fiscal das nossas finanças, e estão também sendo gerenciadas de maneira prudente, como vocês fazem aqui no Brasil. E isso, claro, significa que é muito aberta a críticas do governo aqui, pela FMI, que talvez estejam usando algum tipo de mecanismos que não deveriam estar usando para chegar a essas disciplinas impostas. Eu espero que na Irlanda nós também teríamos críticas semelhantes, dessa forma, se ele não permanecer perto da lei, porque, em última análise, na gestão de finanças, você está assegurando que o interesse dos seus filhos, dos seus netos e dos seus bisnetos, que eles não sejam afetados pelo excesso de consumo dessa geração. Isso é uma questão de justiça social, justiça entre gerações. Eu também gostaria de complementar que gostaria de agradecer esse fórum. Também há diferenças de desemprego. O desemprego aqui no Brasil está em cerca de 5%, e na Irlanda nós temos em torno de 13%. Por outro lado, nós não temos um problema de inflação na Irlanda. Os preços quase não estão subindo, e aqui você tem uma inflação chegando ao teto de mais ou menos 6%, mas do máximo 6%, mas ainda talvez um pouco alto. Eu acho que se você estiver procurando uma razão por isso, talvez a inflação seja maior aqui no Brasil do que na Europa, e eu acho que há 2 motivos que podem ser identificados. Um é que aqui no Brasil, você tem automaticamente a indexação das pensões e dos salários, e isso, claro, afeta
afeta os preços. E nós também, você tem a liberdade de desvalorizar a sua moeda. Sua moeda pode subir e valorizar o câmbio estrangeiro, reduzindo as suas compras em mercados internacionais. E isso não está aberto a nós para lidar com esse problema, porque parte da nossa moeda da União é que nós não temos o poder para desvalorizar a nossa moeda. O Brasil enfrenta um número de problemas que nós não enfrentamos. Nós temos, graças à atividade que aconteceu durante o boom da nossa economia, nós temos problemas de infraestrutura, não temos mais problemas de infraestrutura que tínhamos antes, aeroportos, estradas, nosso sistema de eletricidade são de boa qualidade. Aqui no Brasil, vocês têm muito a fazer para remediar esses problemas. E também, claro, que problemas que talvez levem um pouco mais de tempo aqui no Brasil para poder criar uma nova empresa aqui no Brasil. Também é uma coisa demorada, não é? Tipicamente, para criar uma empresa aqui no Brasil, leva-se mais ou menos 119 dias para essa empresa entrar em ação. No México e no Chile, por exemplo, isso leva 14 dias para estabelecer uma nova empresa. Então, isso realmente é algo que talvez vocês devam mudar se quiserem ter mais empresas aqui. Da mesma forma, forçar um contrato com um sistema legal é muito importante para um negócio bem-sucedido. Isso é algo que, de acordo com os nossos rankings, a eficiência de forçar um contrato aqui no Brasil, isso coloca o Brasil na colocação 121 no ranking mundial. Por exemplo, a Coreia é a segunda maior em termos de rapidez de como forçar um contrato. Nos Estados Unidos está na 11ª posição e a Irlanda está em 62ª. E como fazer essas... Bem, fazendo essas pequenas introduções entre as diferenças e semelhanças entre o meu pequeno país e o seu país, e o seu grande país, eu gostaria agora de falar um pouco sobre coisas que talvez vocês possam aprender com a nossa história recente da Irlanda, a economia irlandesa, para ajudar com os problemas do seu país. Durante o meu mandado como primeiro-ministro, a economia irlandesa estava em torno de 3%, e quando eu saí do mandato, estava em 11%. Eu gostaria de dizer que isso foi minha responsabilidade, mas com certeza não foi apenas meu. Foi o resultado de 30 anos de atividades com governos anteriores, 30 anos de boas atividades com governos anteriores, que infelizmente não receberam os frutos juntos conosco no momento, mas tem o seu mérito. Para explicar esse nosso rápido crescimento econômico entre 94 e 2002, durante a nossa renda praticamente dobrou, nós temos que olhar para algumas coisas que foram feitas no passado. Primeiramente, nós fomos atrás de uma política de baixa carga tributária sobre as empresas. Essa política realmente foi previsível, foi clara e era uma baixa taxa de tributação sobre as empresas. Essa era a política que foi iniciada em 1956, mas realmente deu frutos em 1994. Mas começou como uma prática, como uma política certa, e hoje também continua sendo. Hoje nós temos 12% no máximo em termos de carga tributária das empresas. Isso nos permitiu atrair para a Irlanda um dos maiores shares de investimentos estrangeiros que você encontraria no mundo. Isso nos permitiu, através disso, ser um investimento estrangeiro no nosso país. Um líder em farmacêuticos, em equipamentos médicos, em serviços financeiros e em desenvolvimento de software. A segunda coisa importante que permitiu que a nossa economia crescesse era abrir para livre comércio, em 1973. Abrindo nosso mercado não foi uma coisa popular na época. Isso levou à perda de muitos empregos. Empregos que foram
foram perdidos em vários tipos de indústrias que apenas prosperaram com a proteção, apenas com alta tarifação. E uma vez que isso, acabou se perdendo os empregos. Mas se não tivéssemos feito isso, não poderíamos ter atraído todos esses investidores externos, estrangeiros, não poderíamos ter modernizado a nossa economia e sermos como somos hoje no século XXI. Muito importante também, um ingrediente muito importante também nesse sucesso é a extensão de educação secundária gratuita. Em 1966, ao investirmos em educação, claro que você não tem um retorno imediato com isso. Mesmo que sejam muito bem, tenham muita educação, eles podem não ganhar dinheiro por muitos anos. Mas se você não investir agora, você não ganhará aquele dinheiro lá na frente daqui a 5, 10, 15 anos, quando essas crianças forem adultos e forem economicamente úteis para a sociedade. E na educação, em 1966, contribuiu para o sucesso que hoje experienciamos 30 anos depois. Em 1973, nós entramos para a União Europeia e isso foi realmente uma decisão importantíssima por uma série de razões. Nos deu acesso a um dos maiores mercados do mundo, a União Europeia. Também nos permitiu termos um pouco de assistência em relação à nossa infraestrutura de outros países mais ricos. Mas mais importante de tudo foi impor disciplina sobre nós. Como membros da União Europeia, não foi possível a nós, por exemplo, subsidiar indústrias sem parar. Para alguns e não para outros, para reduzir os preços de energia para algumas indústrias, mas não para outros. Tudo isso, todas essas coisas que distorcem uma economia. E não foi uma coisa não legal dentro da União Europeia. E se quisermos impor esses sistemas em nós mesmos, poderíamos ter feito isso, talvez devido à resistência política dos setores que estavam se beneficiando desses subsídios. Mas como somos membros, e havia alguém nos dizendo que precisávamos respeitar as leis, enfim, fizemos o correto e isso realmente nos beneficiou. Então, além disso, na década de 80, nós investimos fortemente na educação, que nos deu esse workforce que foi mais atrativo para os investimentos estrangeiros. Nós melhoramos o nosso sistema de coleta de impostos, e eu também, quando fui primeiro-ministro, ministro das Finanças na década de 80, nem todos os retornos eram feitos de uma maneira seletiva, porém com maiores penalidades, se você não estivesse pagando os seus tributos. Nós tivemos um sistema simplificado de taxação, onde Value Added Tax era apenas coletado no final e não em diversos estágios ao longo do tempo, longe do produtor ao consumidor. Além disso, na década de 90, nós investimos também na melhoria de sistema judicial. O sistema judicial é muito importante para um negócio bem-sucedido, para esse ambiente, em qualquer país. Por exemplo, um tribunal comercial que trabalha exclusivamente e traz muita expertise com diversos tipos de questões, com disputas comerciais. Isso nos permitiu ter uma boa enforçamento de contrato e essas leis que afetam os negócios. E, finalmente, nós também fomos agressivos e bem-sucedidos na promoção de investimentos estrangeiros. Durante a promoção desses investimentos, vários vieram para a Irlanda como um portal. Se a Irlanda não estivesse na União Europeia, ela não teria atraído todo esse investimento, principalmente dos Estados Unidos. E com todas essas coisas sendo feitas do modo correto, que nos levou cerca de 30 anos para ter a economia que temos hoje, bem, a resposta é que 3 ou 4 fatores que atrasaram um pouco isso, e explica por que se demorou 30 anos. Um era o
que afetava o país, o preço do petróleo, o choque do preço do petróleo em 1973 e a pressão que isso colocou sobre a inflação, aumentando o preço do petróleo, e isso também afeta o crescimento dos preços de vários outros produtos. E também o governo irlandês achou que a melhor maneira de lidar com a inflação era introduzir o controle de preços, que não funcionam, e introduzir subsídios em alguns produtos de consumo e não em outros, que acaba distorcendo a estrutura econômica e acaba custando muito dinheiro para E isso acabou nos levando vários anos para acabar com essas distorções e introduzimos essa tentativa falha de reduzir a inflação e tratar dos sintomas e não nas causas. E outro fator que também atrasou o nosso avanço econômico foram as políticas fiscais irresponsáveis durante o período de uma eleição. Nós tivemos uma eleição em 1977 e dos partidos viu uma oposição que estava tão determinado a voltar ao mandato que ele prometeu abolir impostos de propriedade, impostos sobre veículos, resolver o problema de desemprego ao empregar mais desempregados a serviços do governo. Este era o cardápio que eles estavam mostrando para as pessoas naquela época. Mas, infelizmente, em 1979, quando tudo isso estava sendo feito e quando todo o dinheiro foi usado para fazer isso, veio Paul Walker, o Federal Reserve dos Estados Unidos, que decidiu que para retirar a inflação do sistema, ele iria aumentar as taxas de juros em 16%. E, de repente, o governo irlandês se encontrou numa situação onde todo o dinheiro que ele havia pedido emprestado para abolir esses impostos de propriedade, para subsidiar diversas atividades para empregar as pessoas, isso estava atraindo taxas de juros muito altas. E, como resultado, nós passamos por um período muito doloroso na década de 80, onde foi preciso cortar os nossos dispêndios e aumentar a nossa taxação para um nível sustentável, e perdemos uma década inteira na década de 80. Então, essas acho que são uma das razões principais que explicam porque a nossa economia não deslanchou desde a década de 60 e que demorou, que aconteceu apenas na década de 90. Outra razão importante que posterga nosso crescimento econômico e que tem algumas semelhanças com o Brasil, é a demografia, a estrutura e o perfil de idade da nossa população. A Irlanda tem uma taxa de nascimento muito alta. Em 1980, se você tem uma taxa muito alta de mulheres que dão luz a crianças, você não está na posição de trabalhar num mundo remunerado. Elas estão trabalhando muito duro ali, mas não estão dentro do sistema de trabalho remunerado. E as crianças também precisam ser educadas nas nossas escolas, e isso custa dinheiro. Então, no período de 1980 a 1990, nós tivemos menos mulheres trabalhando, mais crianças que ainda não estavam trabalhando. Então, milagrosamente, durante o meados da década de 90, essas crianças cresceram e elas foram bem educadas e conseguiram empregos. E as mulheres que estavam trabalhando em casa antes estavam disponíveis para trabalhar fora de casa. E o resultado é que entre o início da década de 90 e meados da década de 90, a quantidade de trabalho de pessoas disponíveis para trabalhar na Irlanda realmente aumentou muito. E esse aumento, por causa da demografia, é um dos motivos principais porque tivemos um crescimento de economia tão rápido nessa década. O mesmo se aplica aqui
no Brasil. Recentemente, o crescimento econômico deste país pode ser explicado como 74% devido ao aumento do número de pessoas em idade que podem trabalhar. E 26% desse crescimento econômico recente no Brasil pode ser explicado com melhorias na produtividade. Ou seja, mais trabalhadores significa maior atividade econômica e também trabalhadores produtivos significa uma atividade econômica também mais produtiva. Então, precisamos ter distinção entre essas questões. E após essas questões, nos anos 90, na Irlanda, dos anos 2000, quando a bolha explodiu, como todos sabem, nós tivemos questões com o FMI, com o Banco Central, com a União Europeia. Como isso foi de herói no ano 2000 e para zero em 2008? Como as coisas aconteceram tão erradas? Outras lições que podemos aprender de outros países dos erros aconteceram grandes erros no nosso país, mas durante o período de mais ou menos 2000 a 2006, nós importamos muito dinheiro de outras pessoas. Tinha muito dinheiro no mundo naquele momento. A Reserva Federal dos Estados Unidos tinha aumentado rapidamente porque eles tinham medo de uma queda na virada do milênio e que haveria uma queda haveria uma queda devido ao problema com as ações. Então eles juntaram esse dinheiro para continuar a economia, mas aí esse dinheiro tinha que voltar. E isso era um dinheiro fácil. E infelizmente eles encontraram a sua casa na Irlanda. Os irlandeses eles quiseram fazer empréstimos desse dinheiro para construir casa, para comprar uma segunda casa, e alguns até compraram casas na América Latina. Eu conheci alguns irlandeses que compraram casas e um campo de golfe no Peru, por exemplo. Por quê? Porque o dinheiro estava disponível e eles entenderam que a única direção onde os preços das casas poderiam ir era para cima. Não haveria possibilidade de haver um problema com os preços e uma queda de preços do mercado imobiliário. E é claro que os bancos irlandeses cometeram o mesmo erro. Eles pensaram que os preços só poderiam subir. E da mesma forma, os alemães, os americanos, os britânicos e os franceses até, que estavam emprestando dinheiro para os bancos irlandeses para que emprestassem para as pessoas, para que elas construíssem casas, eles também pensaram que os preços só poderiam subir, subir e subir. E é claro que todos sabem que você não pode aumentar os preços do mercado imobiliário indefinidamente, porque a um momento essas casas se tornarão impagáveis e aí isso vai criar uma bolha na qual todos estavam envolvidos. As pessoas estavam fazendo empréstimos dos bancos, estavam envolvidas em especulações, os bancos estavam envolvidos em especulações e os bancos emprestando para esses bancos também estavam envolvidos em especulações. Então isso foi uma grande falha, não só na Irlanda, mas também com as autoridades alemãs, as francesas, as britânicas, que estavam supervisando os seus bancos e eles não viram o aumento e a construção dessa bolha do mercado imobiliário. E em outras partes, uma outra parte desse elemento foi todo esse dinheiro que estava disponível. Com tudo isso, você tinha um grande aumento no número de casas construídas. E esse número de casas construídas todos os anos no nosso país foi... Nós dobramos o tamanho da nossa indústria de construção. Então, havia mais pessoas trabalhando nessa indústria, mais impostos sendo coletados cada vez que uma casa era vendida. Mas é claro, como era uma bolha, era temporário. E aí, os governos de hoje assumiram que isso não era temporário. Naquela época, eles pensaram que era uma época que isso estava vindo dos impostos extra que estavam sendo arrecadados por causa da construção dessas casas. Então, que esse dinheiro, esse
capital continuaria fluindo indefinidamente. O que eles fizeram? Eles aumentaram o gasto, aumentaram o número de serviços públicos, de servidores públicos, também aumentaram os salários dos servidores públicos, também aumentaram as pensões, as aposentadorias dos funcionários públicos e aumentaram os gastos em diversos aspectos, porque eles não viram o problema aparecendo. E isso aconteceu antes da eleição de 2002 e novamente antes da eleição de 2007. E aí, no ano anterior às eleições, o ano anterior às eleições é sempre um ano perigoso, em termos de possibilidades ou de gastos sendo aumentados ou efeitos no PIB, ou decisões que devem ser tomadas de forma mais cedo, não serem tomadas porque as oposições do governo e os políticos estão com medo dessas decisões, mas porque nos meses seguintes os eleitores vão votar. Então eles precisam entender o que tem que ser feito, o que foi feito, e que a votação pode ser uma forma de punir esses políticos. Então a democracia tem que ser feita e o populismo é realmente um dos perigos em um ano antes da eleição. Então essas são algumas das coisas que derivaram, vamos dizer, desse momento de instabilidade. E algumas pessoas me perguntaram como é que foi a Irlanda ter cometido todos esses erros e ter essas dívidas tão grandes, privadas, governamentais, e o Brasil tendo dívidas baixas e tantos recursos naturais, uma economia forte, uma população jovem. Então, como que essa taxa de crédito, de acordo com as agências no Brasil, como é que é melhor das da Irlanda? Com uma taxa de investimento mais baixa e o que as agências estão dizendo sobre esses países, Brasil e Irlanda. Então, eu acho que isso é uma pergunta muito boa, porque, vamos dizer, o Brasil tem muitas vantagens que a Irlanda não tem. E, por outro lado, também temos que dizer que, como resultado dessa crise, a Irlanda fez diversas reformas. Nós estamos na União Europeia, que nos dá algumas certezas de que haverá solidariedade mútua mostrada entre os países da Europa, que não aconteceriam se nós estivéssemos em uma moeda única, de uma economia única. Então, a forma como nós estamos fazendo isso no presente é diferente. Então, nós temos benefícios dessa união e por isso a nossa classificação de crédito é boa como ela é. Mas eu tenho que dizer que também eu tenho uma pergunta. Autoridade e a sabedoria dessas agências de classificação em geral. Eu acredito que as agências de classificação são essencialmente os que seguem a moda. Eles dizem para você o que você já sabe. Eles não lhe dizem o que você não sabe. Eles dizem o que você já sabe. Eles confirmam os seus preconceitos e frequentemente eles estão errados. Eu também acho que eles cometem erros olhando por trás das estatísticas, procurando os reais pontos fortes e fracos de diferentes países. E eu acho que talvez as agências de classificação empregam talvez não só tantos estatísticos e economistas, e se eles chamassem mais historiadores, filósofos, talvez alguns psicólogos, talvez eles cometessem menos erros do que eles cometem com essas classificações baseadas nas comparações entre países. E não há desculpa para ninguém que está pegando empréstimo de um dinheiro de alguém, não examinar o país de onde esse dinheiro vem. Então, essas agências de classificação não poderiam fazer essa classificação antes ou depois de fazer empréstimo para outro país. E eu gostaria de terminar a minha fala dizendo, e eu digo isso com uma humildade muito adequada, de alguém que vem de outro país, de um país muito menor do que este grande país, com essa grande história. Se talvez o Brasil poderia fazer agora para melhorar seus prospectos para o futuro.
O FMI estimou que há uma taxa de crescimento potencial para este país, sem inflação, que essa taxa de crescimento está entre 3,5% ao ano. Então, esse potencial, dizem que não podem ser atingido a menos que haja uma melhoria significativa na produtividade da economia brasileira, a produtividade dos trabalhadores brasileiros e a produtividade de como eles gastam suas horas de trabalho e a produtividade do Brasil na forma como o país usa os materiais ao longo de suas atividades econômicas, sejam elas não renováveis ou renováveis, recursos renováveis ou não renováveis. E isso também diz que para atingir esse potencial de crescimento de 3,5%, o Brasil tem que investir muito mais do que está investindo no momento. E eu acho que é importante, talvez, reconhecer que a falta de investimentos que é manifesta neste país, e vocês podem ver isso em atrasos nos aeroportos, ou períodos quando há interrupção de fornecimento de energia, onde não deveria acontecer, ou longas filas de carros para chegar nos portos, de carros para chegar nos portos para descarregar os seus produtos. A questão da infraestrutura neste país não tem recebido investimentos o suficiente como deveria estar recebendo. E eu acho que é importante só lembrar duas estatísticas para ilustrar essa questão. No período de 71 a 1998, o Brasil investiu 5,4% do seu PIB. No período, entretanto, de 2000 a 2010, nesse período, o Brasil apenas investiu 2,2% do seu PIB. Isso é menos da metade, é a metade do investimento que aconteceu nessa parte atual, como aconteceu nos anos 70. Mas, se você podia fazer isso nos anos 70, você poderia fazer isso nos próximos 10 anos. Esses recursos distorcidos, longe do consumo, da compra de produtos de consumo, nós nos tornamos, no mundo ocidental, pessoas obcecadas por compras, pessoas que estão sempre nos shopping centers comprando. Isso significa tirar algum desse dinheiro destinado ao consumo e direcioná-lo ao investimento. E isso é uma questão que eu acho que deve ser colocada para as pessoas. Nas eleições que vocês terão neste país mais tarde este ano, é uma questão de investimento, é uma escolha sobre investimento, de investimento sobre o consumo. Vocês querem mais consumo? Recursos para consumo? Se vocês querem isso, então vocês têm que aceitar que você vai ter um problema de logística, vai ter atrasos nos aeroportos, problemas nos portos. É isso que você quer? Então vote por isso. Ou podemos dizer, nós vamos tomar agora uma visão de longo prazo para reconhecer que para atingir a produtividade que nós precisamos, para chegar nessa taxa de crescimento de 3,5% nos próximos 20, 25 anos, nós precisamos investir agora, o que significa consumir menos, economizar mais e transformar essas economias em investimentos. Isso é uma escolha que eu acho que agora este país enfrenta e é o tipo de escolha que qualquer país em uma situação semelhante à sua enfrentaria. E é uma escolha que na eleição é uma escolha que deve ser analisada e entendida de forma madura. Não é algo tão complexo, tão
tão difícil que apenas economistas podem explicar uns para os outros. E eu acho que os economistas deliberadamente falam numa linguagem que as outras pessoas não vão entender, porque eles têm medo dos julgamentos que eles possam receber caso eles expliquem as questões em uma língua mais comum. Então, mas essa questão de investimento e de consumo é uma escolha muito simples, é uma escolha que as pessoas vão entender e que pode ser explicado para as pessoas durante uma campanha eleitoral. E eu acho que isso seria algo que realmente pode significar uma fonte de consideração dos partidos políticos que estão se preparando para as eleições que ocorrerão aqui em outubro. E outra questão que eu acho que deve ser considerado é como o Brasil tem que mudar, mesmo se for para se tornar menos custoso, mais fácil, mais simples, para que sejam abertos novos negócios e para que os impostos sejam pagos. Eu não tenho nenhuma objeção à cobrança de impostos, mas se você tem cobrança de impostos, torne isso simples e fácil de pagar, e isso não é o caso aqui. E outra questão a ser considerada é talvez que o Brasil deve fazer um benchmarking de si mesmo. Então, olhar como exemplo outro país que tem sucesso e comparar o que eles estão fazendo e o que vocês estão fazendo. Isso não significa que vocês têm que imitar ou que por fazer uma comparação com outro país que começou em uma posição semelhante à de vocês e agora está melhor, você pode pelo menos, ao analisar isso, aprender sobre os custos das escolhas que vocês estão fazendo e aí decidir se vocês querem continuar com essas escolhas e aguentar as consequências ou se vocês querem fazer uma mudança nesse tipo de escolha. Um economista muito conhecido brasileiro, o Pedro Cavalcante, ele falou da escolha do benchmark do país. Ele calculou, comparando com a Coreia do Sul, o Brasil tinha investido na mesma taxa em sua infraestrutura como a Coreia fez. Se o Brasil tivesse feito o que a Coreia fez, o Brasil seria agora 80% mais rico. Ele também calculou que se o Brasil tivesse investido no mesmo nível em sua educação, como a Coreia do Sul tem feito desde os anos 50, o Brasil seria 40% mais rico do que é hoje. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia recentemente e eu não estou recomendando que vocês façam o mesmo que a Coreia fez. A Coreia é uma sociedade na qual as pessoas são muito preocupadas se elas vão conseguir passar nos seus exames, para que elas consigam um bom emprego. Então há uma tensão muito forte. E a qualidade de vida no Brasil provavelmente é melhor do que a qualidade de vida na Coreia. Por outro lado, eles se tornaram mais ricos muito mais rápido. E o Brasil se tornou desde os anos 50. Então tem coisas a serem aprendidas da Coreia sem necessariamente imitá-los. E não é uma grande questão sobre a Coreia, mas eu sugiro que essa ideia de fazer benchmarking do seu país em relação a outro país que tem um nível de desenvolvimento econômico similar e comparar o que eles fazem, o que vocês fazem, as escolhas tomadas por cada país, isso parece realmente algo que pode ser uma coisa muito útil para o Brasil. Finalmente, eu aconselharia que vocês seguissem que vocês evitassem a experiência irlandesa em um aspecto importante, e isso é o que eu chamo o populismo. O populismo, a palavra política para mim significa fingir que o protesto pode ser produtivo, que o protesto pode ser um substituto para a política. Populismo significa a ênfase na empatia emocional com as preocupações do povo como uma substituição para realmente fazer algo sobre essas preocupações. E eu acho que nós tivemos, no meu país, bons exemplos de como o populismo pode
levar a algo problemático, como eu falei no início. O motivo por que a Irlanda entrou nessas grandes dificuldades econômicas nos anos 80 e que nos fez perder uma década de desenvolvimento econômico foi esse populismo que aconteceu. E o motivo por que entramos nessa situação onde tivemos essa bolha econômica estourando em 2008 também pode ser explicada por populismo. As políticas populistas que tem governo que permite que esse boom do crédito, que ele aumente, porque eles não querem interromper esse momento bom das pessoas. Então, esse populismo de governo que diz, deixa assim, as receitas que nós estamos... Não tem problema se essas receitas que estamos tendo, esse faturamento seja temporário, nós vamos conseguir aumento permanente de salários e nós vamos recrutar mais pessoas que estarão nesta folha de pagamento pública pelos próximos 40 anos, independente do fato de que esse dinheiro que será usado para pagá-los será temporário e ele está vindo de uma fonte temporária. Então isso foi outra forma de populismo e uma atividade populista fraca. Então, eu realmente recomendo que vocês evitem o populismo e que vocês mantenham o máximo possível, atendam ao máximo as necessidades de longo prazo e que vocês invistam na infraestrutura. Essa infraestrutura que vai levar realmente a um desenvolvimento econômico daqui a 20 ou 25 anos e não projetos que simplesmente vão parecer bons nesse momento atual. Então, esse é o conselho que eu ofereço. E estando há alguns dias agora, há um tempinho neste país, eu não tenho dúvida de que vocês podem estar muito confiantes do futuro deste país. E eu digo isso especialmente baseado nessa abordagem psicológica de que todos os brasileiros que eu conheci nesse tempo que eu passei aqui, essa abordagem positiva, a disposição para tentar novas ideias, para debater e para discutir qual é a melhor ideia. E é sobre isso que é esse fórum, esse debate livre, essa troca livre de ideias, liberdade de imprensa, liberdade do mercado, liberdade de pessoas para que elas experimentem novas coisas. E é isso que eu vejo presente, com uma presença muito forte aqui no Brasil. Então, baseado nessas características, eu acho que nós podemos ser extremamente confiantes no futuro deste grande país que eu tive a grande oportunidade de conhecer. Muito obrigada.